Olá, boa noite a todos. Estamos aqui online na nossa primeira edição do nosso bate-papo sobre a fibrose cística, versão online. Esperamos que vocês gostem desse nosso evento, gostem dessa nossa novo formato do nosso bate-papo sobre a fibrose cística. A ideia é que ele aconteça aí periodicamente, com diversos temas, então fiquem à vontade para mandar as mensagens de vocês, para interagir aqui conosco. Eu sou a Verônica Stasiak Benetzuk de Oliveira, eu sou psicóloga, fundadora e diretora do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. E eu também tenho uma história muito pessoal com a fibrose cística, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu tenho fibrose cística, mas fui diagnosticada tardiamente, só aos 23 anos. Então, eu sei exatamente aí do quão difícil é e do quão impactante é o diagnóstico tardio e, por sua vez, da importância do diagnóstico precoce, como é o que a gente vai falar hoje sobre a questão do teste do pezinho. Na minha época, quando eu nasci, o teste do pezinho existia, mas ainda não contemplava a fibrose cística. Eu nasci em 86, já estou revelando minha idade aqui. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E para poder bater esse papo e poder dialogar um pouquinho, eu vou trazer uma pessoa, apresentar para vocês uma pessoa super especial na minha vida, na vida da fibrose cística, que também tem uma relação muito próxima aí com a fibrose cística, tanto enquanto família quanto enquanto ativista. Então, eu queria dar boa noite para o Cristiano Silveira, que está aqui com a gente. Boa noite, Cristiano. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo jóia. Vou me apresentar, então. Eu sou Cristiano Silveira, sou presidente da Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose, né? Associação de Fibrose Cística aqui do Rio de Janeiro. Conheço a Verônica há bastante tempo, inclusive estava lembrando aqui que o nosso primeiro encontro presencial foi aí em Curitiba para gravar uma matéria sobre o teste do pezinho. Foi muito legal. Assim. Exatamente. Lá nos idos de 2010 ou 11, eu acho, né? 10, eu acho. Exatamente. Pois é, e aí que a gente, na verdade, a gente se conheceu, acho que em 2009, mais ou menos, quando eu fui diagnosticada, mas nosso primeiro encontro presencial tem também esse fundo de teste do pezinho aí na história. Então, a gente tem essa relação já de muitos anos, e eu queria também aproveitar o momento para dar boas-vindas aqui, que estou vendo que a gente já está com bastante gente online nos assistindo. Boa noite para vocês, obrigada por estarem conosco. Mas eu queria também apresentar brevemente para vocês o Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, que está promovendo esse bate-papo hoje aqui com o Cristiano. O Unidos pela Vida é uma instituição que tem sede em Curitiba, uma associação civil sem fins lucrativos, mas a gente tem atuação nacional e a nossa missão é fortalecer o ecossistema da fibrose cística no Brasil. E para isso, a gente faz inúmeros projetos dentro de 5 grandes eixos. Eu acho que a grande maioria de vocês que nos seguem aqui pelas redes sociais talvez conheçam mais a parte de comunicação, divulgação da fibrose cística, mas eu queria também contar um pouquinho para vocês do nosso trabalho, que também entra dentro desse eixo aí de política pública e advocacy, que a gente vai trazer para vocês um pouquinho hoje, relacionado à nossa atuação aí em prol das melhorias do teste do pezinho. Bom, Unidos pela Vida foi fundado lá em 2011, logo que eu fui diagnosticada com fibrose cística, eu fui diagnosticada em 2009, e aí a gente começou, então, um trabalho informal, e tudo isso aconteceu justamente porque eu tenho fibrose cística, então, eu desde pequena sempre tive muitos problemas de saúde, sempre tive inúmeras pneumonias, até que aos 23 anos eu fui diagnosticada com fibrose cística, e eu tinha tido um sonho no hospital, que eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios, e aí, um mês depois, eu descobri que eu tinha fibrose cística, e aí eu somei o sonho que eu tinha tido, o meu diagnóstico tardio, a minha formação em psicologia, minha experiência em projeto, e comecei o Unidos pela Vida, com o propósito de tornar a fibrose cística conhecida no Brasil, para que a gente pudesse compartilhar informações e divulgar informações sobre a fibrose cística, para que as pessoas não passassem o que eu passei, não sofressem o que eu sofri sem o diagnóstico. E nas minhas andanças pela internet, para tentar conhecer um pouco do assunto, um pouco da doença, eu conheci o Cris, que eu devo falar aqui publicamente com o maior orgulho, que eu considero como meu segundo pai. Então, a gente se conheceu lá, logo que eu fui diagnosticada,
compartilhamos muitos sonhos desde lá, então a gente fez e trabalha até hoje muito junto. A Marise, que é a esposa do Cristiano, é vice-diretora do Unidos pela Vida, o Cristiano é nosso fundador emérito e diretor emérito, aí com todas as honras, ele está com a gente junto desde o comecinho e coordena a nossa equipe de fibra também, então é um trabalho que a gente já faz muitos anos e, se Deus quiser, por muitos outros ainda faremos. Então, o Unidos pela Vida trabalha hoje com comunicação e suporte, com todas as principais redes de fibrose cística do Brasil. A gente também faz o mês da fibrose cística, que a maioria de vocês conhece. A gente trabalha com educação e pesquisa, se preocupando muito com a inserção dos alunos e profissionais da saúde no conceito da patologia, então, capacitando, estimulando a pesquisa científica no Brasil. A gente trabalha com políticas públicas e advocacy, então, desde a parte de defesa e garantia de direito até projetos de advocacy, como vocês têm acompanhado aí a garantia do acesso e da aprovação de medicações junto à Anvisa, fizemos várias ações que vocês participaram e outras atividades também. A gente trabalha com projetos ligados a desenvolvimento organizacional, então a gente tem um programa de desenvolvimento que se preocupa com o fortalecimento das associações de fibrose cística no Brasil, e com a nossa querida equipe de fibra, que é o nosso programa de incentivo à atividade física, que é o Cris que coordena. Então, o Unidos pela Vida tem realmente um grande leque de atuação nesses 5 eixos, e vocês podem conhecer todo o nosso trabalho aí no nosso site, unidospelavida.org.br, que está aí na tela para vocês. Todas as nossas redes sociais estão sempre extremamente atualizadas, com muitos conteúdos, desde tudo sobre o que é a fibrose cística, sobre formas de diagnóstico, depoimentos de outras pessoas que têm fibrose cística. Então, hoje a nossa atuação vai bastante além aí de tornar a fibrose cística conhecida, como também de fortalecer todo esse ecossistema do qual a gente está inserido enquanto paciente, familiar, enfim. E o Unidos pela Vida é de todos nós, então a gente está sempre muito aberto para receber toda e qualquer sugestão que vocês tiverem para nos dar, daquilo que vocês gostariam de saber mais. O nosso próximo bate-papo sobre a fibrose cística será sobre processos, então, desde a aprovação de uma medicação na Anvisa, incorporação de uma medicação no SUS, distribuição dessa medicação para todos vocês. Então, realmente são assuntos que a gente tem visto que tem gerado bastante dúvidas, então, é a nossa próxima pauta, e vocês, por favor, tragam, então, as demandas de vocês, para que a gente possa, então, já pensar no terceiro bate-papo aí online. E essa noite a gente está, então, lançando também o nosso bate-papo online. Esse projeto já acontecia aqui em Curitiba presencialmente, e já fazia um tempo que a gente estava querendo lançar o bate-papo online. A pandemia veio e deu uma acelerada nesse processo, então, óbvio que a gente sente falta de estar olho no olho com as pessoas, mas também a gente fica feliz porque o trabalho do Unidos pela Vida também sempre foi muito forte na internet, nas mídias sociais, justamente porque a gente sempre quis atuar a nível nacional e conhece aí diversos sotaques de todo o Brasil. A gente fica muito feliz com isso, de poder interagir com esse país tão grande e maravilhoso quanto o Brasil. E aí, o nosso primeiro tema, então, é o teste do pezinho, porque no dia 6, amanhã, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, que faz parte do nosso Programa Nacional de Triagem Neonatal, e é a primeira forma de identificar a fibrose cística. Cris, conta pra gente um pouquinho aí da tua história com a fibrose cística, com o teste do pezinho, e faz uma primeira introdução pra gente aí desses aspectos. Então, eu preciso dizer que eu sou pai de um menino, né, um rapaz agora já de 15 anos, o Pedro, nasceu em 2004, lá em Porto Alegre, fez o diagnóstico dele pela triagem neonatal, pelo teste do pezinho, na rede privada. O Rio Grande do Sul, apesar de ser o estado com a maior prevalência da fibrose cística no Brasil, só teve a fase 3 do programa implantada em 2011 aqui com o Rio de Janeiro, para onde eu me mudei também, e onde a gente batalhou para que o programa também entrasse na fase 3. Nessa época, então, que o Pedro nasceu, 2004, o teste ainda não estava disponível na rede pública no Rio Grande do Sul. Os únicos estados que faziam, a essa época, eram Minas Gerais, Paraná, justamente aí onde tu está, e Santa Catarina. Eram os estados que, desde o começo já do programa, em 2001, já incluíam a fibrose cística na triagem neonatal do SUS. E, então, eu militei, né, já, assim, na Associação Gaúcha de Assistência à Mucoviscidose, a AGAM,
lá com a Cleci, com a Neuza, com o pessoal, na necessidade de implantar a fase 3 no Rio Grande do Sul, porque era um absurdo o estado com maior prevalência da doença não ter ainda a doença diagnosticada no teste SUS. E minha surpresa foi ver a resistência, né, de políticos, de pessoas, assim, a essa implantação. Não foi uma tarefa fácil. E contando um pouquinho dessa história, ali por 2009, 2010, então, é importante dizer, né, que começa uma ação da Associação Brasileira de Fibrose Cística, a ABRAM, junto ao Ministério Público Federal, para aqueles estados que não tinham ainda a fase 3, finalmente implantarem, né. Também a gente, além dessa ação na Justiça, né, no Ministério Público Federal, que várias pessoas, a iniciativa foi do Sérgio, mas eu me lembro eu mesmo de ter ido depor em Brasília, o Boris também falou com aquele promotor, aquele procurador. A gente teve também uma ação política, e eu me lembro bastante, assim, da tua ida, né, ao Senado, à audiência pública lá, falar aos senadores o que tinha significado para ti ter tido o diagnóstico tardio, né, e foi um depoimento super emocionado, né, tu estavas há pouco tempo com o diagnóstico e deu aquele depoimento, e eu acho que ajudou ali a virar esse jogo, né, aquele dia a gente saiu com compromisso, né, de uma universalização do programa, que veio a acontecer, é bom dizer, né, que depois daquela audiência pública, a gente teve essa proatividade do Ministério da Saúde, que sempre, vamos conversar um pouquinho como é que é organizada a coisa, né, em 2001, então, no dia 6 de junho de 2001, por isso que a gente comemora o Dia Nacional, nesse dia, foi criado o Programa Nacional, e o programa foi dividido em 3 fases, inicialmente, hoje já tem uma 4ª, mas no início foi dividido em 3 fases, e ele era por adesão, então o Estado aderia, depois que ele começasse a fazer e demonstrasse que estava fazendo adequadamente, ele podia se habilitar a fazer a outra fase e a outra fase. Só que isso era por iniciativa do Estado, né? O Estado fazia se queria, não fazia se não queria. E a gente teve ali, naquele momento, uma ação mais do Ministério da Saúde de promover isso, né? De botar para a fase 3, enfim, aqueles estados que ainda não estavam. Isso acontece muito com a fibrose cística, né, Verônica? Também na questão dos medicamentos, né, essa diferença regional, assim, né? A gente tem alguns com tudo, ou com boa parte das coisas, e alguns estados com muito pouco. E isso acontecia também com a triagem neonatal. Enquanto a gente tinha gente lá na fase 1, tinha gente na fase 3. E era uma injustiça isso, né? E a gente, então, acho que conseguiu dar alguns passos, né? A associação, a ABRAM e as associações regionais, todas atuando um pouquinho, cada um pouquinho, conseguimos universalizar, mas isso demorou bastante tempo, só para dizer para vocês aqui que a universalização, né, todos os estados fazerem todos os testes, só aconteceu em 2014, muito pouco tempo, né? E ainda assim, depois a gente vai falar um pouquinho com algumas questões, né? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante. Isso aqui é só para contar a história de como é que chegamos aqui, né? E até a gente fica muito feliz aí de estar com tantas pessoas especiais nesse momento, conversando sobre esse tema tão importante com a gente, e até o Alcione aqui, que é presidente da ACAM, lá de Santa Catarina, né? Ele diz que temos orgulho de ter sido exemplo e modelo para outros estados na triagem neonatal para FCD de 2001. Inclusive, nosso filho foi o primeiro paciente diagnosticado em 2001, porque ele nasceu dia 10 de janeiro de 2001. Então, aqui um super marco histórico ali, né, do teste do pezinho da triagem neonatal, e aí especial para a fibrose cística que a gente está falando. O Alcione também dando um super exemplo aí de que realmente a união faz super força, então as associações estão muito unidas e sempre compartilhando informações e compartilhando aí conhecimentos para que todas possam se desenvolver nos seus estados. Então, obrigada também, Alcione, pela tua participação, fico bem feliz com isso, e também falando aí que o filho dela descobriu um teste do pezinho e com 6 anos começou a luta dela. Então, de fato, a gente tem aí vários exemplos, né, de pessoas que foram diagnosticadas, enfim, e que tiveram realmente o efeito, o impacto positivo do teste do pezinho em suas vidas. Bom, acho que a gente também tem que fazer uma breve introdução, Cris, sobre a fibrose cística, porque a gente está falando aqui, né,
sobre a importância do teste do pezinho para o diagnóstico da fibrose cística, e talvez tenhamos algumas pessoas aqui que não conhecem efetivamente a doença, e como também a nossa grande causa é torná-la conhecida no Brasil, eu acho que vale a gente fazer uma breve explanação sobre o que é a fibrose cística, e aí a gente já entra efetivamente aí na parte da triagem neonatal, e como o Cristiano falou, a gente vai trazer também alguns dados de um levantamento que a gente fez recentemente entre as associações e os estados aí do Brasil, mais focado na questão do teste do pezinho, fase 3, aí, para o diagnóstico da fibrose cística, e até eu e o Cristiano tivemos a oportunidade de estar em Brasília no ano passado, apresentando dentro da Secretaria de Hemoderivados, que é a Secretaria do Ministério da Saúde, que cuida, né, da triagem neonatal do Brasil. Na época, era coordenada pelo Dr. Flávio Vormitag. Estivemos junto com o grupo brasileiro de fibrose cística, representando aí a temática, realmente para levar essas questões aí delicadas que o Cris falou. Bom, então, rapidamente sobre o que é a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética, então as pessoas já nascem com ela, e é uma doença que ainda não tem cura. Cris, por favor, vamos fazer um bate-bola aí, se quiser ir complementando, fique à vontade. É importante também dizer que a fibrose cística é uma doença autossômica recessiva, o que significa que para você tê-la, obrigatoriamente o pai e a mãe são portadores do gene recessivo, azinho, de uma forma muito simplista, e que cada filho de um casal portador do gene recessivo tem 25% de chance de ter fibrose cística. Não significa que o primeiro vai ter, o segundo não, o terceiro vai. Como diz um médico aqui de Curitiba, cara ou coroa, né? Não tem como saber. Pode ser que nenhum filho tenha, pode ser que todos tenham, ou como é o meu caso, pode ser que um só tenha. Eu tenho outros 3 irmãos e nenhum tem fibrose cística, só eu tenho. Então, realmente é a moedinha ali na hora da seleção que, infelizmente, a gente não tem como naturalmente impedir. Então, ela é uma doença que... Por favor, uma coisinha bem rapidinha. Que é a importância, inclusive, da triagem neonatal nisso, assim, nessa questão familiar. Antes da gente ter a triagem neonatal para todo mundo, era muito comum alguém ter um filho com mais sintomas, assim, né? E vinha descobrir que o primeiro filho, seu filho mais velho, vamos dizer assim, também tinha, mas fazia esse exame só depois. Você veja, né? Uma coisa que se perde muito tempo. Então, hoje a gente tem a oportunidade da pessoa tendo uma criança com fibrose cística fazer a opção de fazer um planejamento familiar, de fazer um tratamento, né, enfim, fazer suas escolhas. Também pode ter outros filhos sem fazer nada disso, mas oportuniza essa escolha, né? Então é uma coisa também que é importante na triagem neonatal, isso orientar, né? A gente tem isso para fibrose cística, para outras doenças que também são recessivas, por exemplo, o traço falciforme, né? Saber que eu sou portador do traço falciforme vai definir se eu vou querer ou não correr o risco, né? No caso da triagem para a doença falciforme, ao contrário da fibrose cística. A fibrose cística você só descobre se você tem, né? Mas na doença falciforme você descobre também se você é portador. Então tem mais esse aspecto, né? Além de todas as outras coisas, né? Sim, e além disso, como o Cris está falando, existem inúmeras variáveis aí dentro da fibrose cística, e uma delas também é a questão de mutações, né? Então, a fibrose cística, apesar de ter essa estrutura que eu falei, né, muito parecida para todos, mas igual para todos, né, de herança genética, autossômica recessiva, ela é causada ali, e todos os sintomas acontecem justamente por conta do defeito genético que existe na fibrose cística e na condução da proteína do organismo. Porém, existem hoje mais de 2.000 mutações estudadas para a fibrose cística. E essas 2.000 mutações são divididas em 7 classes. Então, entra aqui também um outro exame importantíssimo dentro do cenário da fibrose cística, que é o exame genético, para você poder identificar qual é a mutação genética que a pessoa com fibrose cística tem. É claro que esse teste também, a gente teria outra live para falar só dele, pela sua importância, pela, infelizmente, falta de disponibilidade dele hoje no Sistema Único de Saúde, pela sua extrema relevância agora, enquanto falamos de novas terapias, moduladores, terapias gênicas, futuro da evolução da medicina. Então o exame genético
passa a ser item obrigatório de discussão aí nas nossas pautas futuras, mas nos atendo de novo aí a questão do teste do pezinho, a fibrose cística, por sua vez, ela, por conta dessa condução da proteína cefália, por conta desse defeito genético que acontece, ela desencadeia no organismo diferentes sintomas, como a pneumonia de repetição, a tosse crônica, a dificuldade de pegar peso e estatura, a diarreia, pólipos nasais, justamente porque a secreção de quem tem a fibrose cística é muito mais espessa que o normal. Então, a secreção pulmonar, aquele popularmente conhecido como catarrinho ali no pulmão, aquela secreção é mais espessa, mais difícil de ser eliminada. Por sua vez, a pessoa com fibrose cística tem uma tendência muito maior a ter infecção pulmonar, enfim, muito mais tosse que o normal, e realmente isso é uma situação bastante delicada aí para quem tem fibrose cística, e todos esses sintomas são causados justamente porque existe essa dificuldade na eliminação dessas secreções pelas glândulas exócrinas. Então, a fibrose cística não é uma doença do pulmão, não é uma doença do pâncreas, é uma doença que, de fato, vai impactar todos aqueles órgãos que eliminam secreção, né? Então, a gente tem que tomar esse entendimento básico aí sobre o que é a doença para a gente poder entender. E a primeira forma de identificar a fibrose cística é justamente no teste do pezinho. Mas no caso da fibrose cística, né, Cris, a gente não pode confirmar o diagnóstico da fibrose cística pelo teste do pezinho, né? Isso, o teste do pezinho, então, é uma triagem, né, um rastreio, você busca crianças com suspeita das doenças, mas ele não é um teste diagnóstico. É comum a gente receber lá no Instituto Unidos pela Vida ou na associação, mães apavoradas que receberam um resultado positivo, um resultado alterado do IRT, né, que é a tripsina imunorreativa. E aí já achar que a criança tem fibrose cística. Ter calma, né, sempre a gente orienta para ter calma e aguardar a segunda amostra, que é feita, né, no próprio IRT, se ela for coletada dentro do primeiro mês da criança, ela tem bastante confiabilidade, vai ser mais vai dar mais confiança naquele resultado, e se derem os dois alterados, né, ou se derem muito, aquele primeiro deu muito alterado e não poder ser repetido, essa criança é encaminhada para os exames que vão confirmar, fazer a confirmação realmente, fazer o diagnóstico dela. O padrão ouro, então, é fazer isso pelo teste de suor, né, que é ver, então, a quantidade de cloro no suor dessa criança, e quando isso também não é conclusivo, você faz o exame genético que a Verônica estava falando para detectar as mutações. Importante é dizer também que, como as manifestações são muito diferentes na fibrose cística, ter esse teste do pezinho, às vezes, define realmente entre a vida e a morte da criança, porque algumas manifestações são muito precoces. Uma criança que nasce com uma obstrução no intestino, chama ilho meconial, às vezes saber que ela tem ilho meconial é por causa de um resultado alterado ali no teste do pezinho, ou uma perda de peso, não ganho de peso adequado, né, logo nos primeiros meses, uma desnutrição muito severa, às vezes já acontece logo nos primeiros meses do bebê. Então, realmente não é exagero falar que a triagem neonatal pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E quando não faz a diferença entre a vida e a morte, faz entre a saúde mesmo da pessoa, porque antes da triagem ser implantada no Brasil, a gente tinha, em média, as crianças sendo diagnosticadas com 2 anos e meio. E isso em média, porque teve o caso da Verônica, por exemplo, e tem outros, muitos casos de pessoas com 10, 15, 20, 30 anos, 60 anos sendo diagnosticadas, com todo tipo de problema que isso vai representar, né, na vida dessa pessoa. E assim, a gente fala sobre a questão das outras formas e comprobatórias de diagnóstico na fibrose cística, como o teste do suor, que a gente considera como padrão ouro, a questão do exame genético que eu mencionei, mas em momento algum, como o Cristiano muito bem colocou, a gente, apesar do teste do pezinho para a fibrose cística precisar de um outro teste que a gente considera como padrão ouro, ele é extremamente fundamental, e não só para a fibrose cística propriamente. O teste do pezinho é fundamental para o diagnóstico precoce de todas as 6 doenças que hoje estão disponíveis, mas também a gente sabe que existem outras inúmeras que podem ser identificadas aí pelo teste do pezinho. Aí, para a gente finalizar a nossa introdução brevíssima sobre a fibrose cística, queria também comentar que depois que uma pessoa é diagnosticada, e a gente sempre fala que quanto antes diagnosticar melhor, e a importância do diagnóstico precoce, vou até repetir uma frase que eu falei há pouco numa outra live que eu estava participando também, que é uma frase lá dos nossos super companheiros de Minas, lá da AMAN, saber o que se tem pode mudar tudo. Então, realmente, assim, é uma frase que a gente sempre repete,
que, apesar da gente realmente ficar muito aflito quando a gente recebe um diagnóstico como esse, e a gente sempre comenta, né, as pessoas, dificilmente alguém vem falar com a gente no Instituto Unidos pela Vida porque está muito feliz. As pessoas, geralmente, a primeira forma de acesso ao nosso time é porque realmente está muito aflito, muito angustiado, porque acabou de ser diagnosticado e não sabe muito bem o que fazer. E realmente, se a gente for parar para pensar, seja como mãe, seja como paciente, a gente tem toda uma idealização, né, em todo o processo de gestação, toda a espera, e realmente quando a gente recebe uma notícia, ou de que, no meu caso, eu tenho uma doença como a fibrose cística, ou no caso do Cristiano, que recebeu o diagnóstico do filho com fibrose cística, é natural a gente se revoltar, ficar chateado, angustiado, desesperado. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu falo essa frase da Amã com realmente propriedade de causa, assim, porque para mim ela faz muito sentido, saber o que você tem pode mudar toda a vida. Então, apesar de não querermos um diagnóstico, seria muito pior não tê-lo e não poder tratar, né? Então, realmente, a gente tem que falar da importância do teste do pezinho, apesar da gente não querer ter um diagnóstico natural, isso do ser humano, mas a gente precisa tê-lo na necessidade, né? Se a gente realmente tem uma patologia, quanto antes a gente descobrir melhor. Foram 23 anos muito difíceis até eu ter o meu diagnóstico, então, realmente, depois foi muito, muito importante, assim. E aí, enfim, a gente tem inúmeras questões para falar da fibrose cística, mas acho que, voltando para o nosso tema aí do teste do pezinho, o pessoal está falando aqui alguns comentários. A Denise disse que a filha dela nasceu com írio meconial, como o Cristiano falou, que são aquelas primeiras fezes do bebê, né? E aí também é um indicativo de fibrose cística. O que mais que a gente tem aqui? Meu sobrinho de 48 dias de nascido fez 2 testes do pezinho e os 2 deram IRT alteradas. Ele fez o teste do suor na terça e deu negativo, menor que 10. Precisa fazer outro teste do suor? Sim, normalmente sim, se fazem mais de um teste, né? Esse valor realmente foi baixo, mas o indicado é 2 a 3 testes para se confirmar. Mas fica tranquila, tá, Letícia? Fica tranquila, porque pode ser também que não tem, observa se tiver algum sintoma também, né? Mas dentro do possível, mantenha calma aí, que logo a gente vai saber isso direitinho. Isso, e por favor, mande notícias para a gente em breve, esperamos que não seja nada. E a Gabi também fez um comentário aqui, Gabi, presidente da Inspira, Associação Sergipana, lá de fibrose cística, também uma super nome na fibrose cística, uma super parceira aí do Unidos pela Vida também. Ela disse que teve o diagnóstico de fibrose cística dos gêmeos dela com 45 dias de vida em 2007, pelo teste do pezinho particular, e isso fez muita diferença na vida deles. Então, realmente, aí a gente está falando da importância, de novo, do teste do pezinho. Mas, Cris, entrando aí na data que será assinalada amanhã, né, a passagem da data do Dia Nacional do Teste do Pezinho, conta pra gente você desse histórico aí do dia 6 de junho, um pouco da implementação da política aí do PNTN no Brasil. Então, a gente tem a possibilidade, né, conhece a triagem neonatal desde a década de 60, né, o Gautier, que é o professor que inventou essa coisa de pegar sangue num cartão, né, sangue seco num cartão para diagnosticar a fenilcetonúria, fez isso em 61. E aí, em 63, o estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, fez o primeiro programa estadual de triagem neonatal, depois passou a ser federal lá, né? Aí vamos passar um pouquinho essa história. O primeiro país, depois dos Estados Unidos, aqui na América Latina, a implantar um programa foi o México, em 73, eu acho. Aí, em 76, teve o primeiro teste do pezinho em São Paulo para fenilcetonúria, né, pela PAI, e era a única doença que era diagnosticada ali naquela época. Em 75, na verdade, foi inventado também, como lá em 61 foi inventado o teste pezinho para fenilcetonúria, em 75 fizeram um método para o hipotireoidismo congênito. E aí, bom, já eram 2 doenças que poderiam ser diagnosticadas. Em 92, daí, tem a portaria 22 do Ministério da Saúde que cria um programa
o programa para essas duas doenças. Daí já era um programa nacional, né, mas com poucos estados aderindo ainda, para fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Em 97 tem aqui o programa Primeiros Passos, no Rio de Janeiro. Em 99 se cria a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, né, que é para reunir esses técnicos que trabalham na triagem. Em 2000 a gente tem as primeiras hemoglobinopatias sendo diagnosticadas, né, aqui no Hemorrio, no Rio de Janeiro, a doença falciforme, a talassemia. E em 2001 a gente então tem essa portaria, né, finalmente a portaria 822 do Ministério da Saúde, que cria o Programa Nacional de Triagem Neonatal, já criando essas 3 fases e botando a fibrose cística lá para o terceira fase, como a cereja do bolo, embora já tivesse acontecendo aí no Paraná, em Santa Catarina e em Minas Gerais, como eu falei, foram esses pioneiros importantíssimos, né? A FEP, por exemplo, aí até hoje é um exemplo assim, de qualidade, sempre tentando ir à frente, inclusive agora ainda, né, sempre tentando incluir novas doenças no programa. Eu vi a Adriane Lopes ali falando, né, que estão lutando para ampliar e incluir a AME, né, no teste, e sim, essa é uma luta que tem os paranaenses aí como também sempre estão na ponta da lança, e sempre estão puxando essas discussões. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois aí sobre essa questão toda do pezinho do futuro, do programa de ampliação desse programa, mas contando ainda essa história, né, então a gente teve esse programa, mas teve em 2001, né, mas teve essa demora, né, de adesão dos estados, porque tinha essa questão de se aderir ou não, né, e alguns estados se organizaram, outros não, com não tanta velocidade, tanto ímpeto aí, né, e a gente só, então, em 2014, universaliza isso, né, então, os quatro, aí já tinha a fase 4, né, que incluiu também, deixa eu ver, qual é a doença aqui, deixa eu me lembrar agora. De biotinidase? Não, é a hiperplasia adrenal congênita e deficiência da biotinidase, isso mesmo. Isso aí. E aí, sim, aí são 6 doenças, né, finalmente, e em todos os estados. Claro que a gente depois fez o diagnóstico, né, porque a gente começou a receber reclamações de vários lugares, isso não está funcionando bem, isso não está isso, aqui. Então a gente, assim, embora sempre celebre, né, essa conquista, é uma conquista que a gente tem que cuidar, né, a gente tem que ficar atento sempre a ela. A gente aqui no Rio de Janeiro, em 2016, por exemplo, observou que não estava recebendo mais bebês na associação, foi ver, tinha um problema sério acontecendo na instituição que realizava os testes aqui, e foi a fundo, aprofundou isso e descobriu uma coisa absurda, né, que eram os testes que estavam sendo coletados, mas não estavam sendo processados. Isso gerou, né, também investigações, gerou inquéritos, enfim, e a gente chegou aos responsáveis e conseguiu aí recuperar parte desses testes, mas foram 105 mil testes que quase foram perdidos, né, na totalidade, alguns foram recuperados, outros não. Veja quanto, de repente, se perdeu aí de diagnósticos, né? Então, precisamos estar atentos. Isso que eu queria puxar exatamente esse gancho sobre a questão da atenção, né, Cris? Porque à medida que, e até a Alcione, que está aí nos ouvindo, Gabriela, e todo mundo que trabalha aí, né, na linha de frente das associações de representatividade dos pacientes, tem alguma história como essa para contar. Não significa que, aliás, não quer dizer que pelo fato de existir uma portaria, de um estado estar habilitado, ou de uma medicação estar no protocolo clínico de diretriz terapêutica, ou de existir uma lei, seja lá para qual tema for, que isso de fato vai acontecer. Isso é uma pena, é uma lástima, porque deveria, né? A gente tem uma portaria que habilita o Estado a executar a fase 3 do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que inclui a fibrose cística. Mas quando a gente vai ver, os estados estão passando por inúmeros problemas. E até é engraçado que, às vezes, o próprio Ministério da Saúde não sabe do que está acontecendo. Primeiro porque, às vezes, o próprio Estado não consegue reportar o que está acontecendo, às vezes porque o próprio Ministério da Saúde não consegue chegar lá naquela cidade,
E eu, Cristiano, vivemos isso, ouvimos isso do próprio Ministério da Saúde, né? Então, teve uma situação lá que comentaram para a gente que às vezes, eles foram saíram lá do Distrito Federal, foram para um determinado estado, tentar entender o que estava acontecendo naquele estado, e ao chegar lá, foram informados que os pacientes daquele estado estavam sendo transferidos para o Distrito Federal depois de triados para fibrose cística. Então, assim, estavam ali lado a lado do Ministério da Saúde e o próprio Ministério não tinha esse dado. E a gente, inclusive, quis reforçar muito isso, porque as associações, e aí falando de fibrose cística, eu vi que a gente teve tem duas patologias diferentes nos assistindo, então, por favor, se você atua numa associação de assistência de alguma outra doença que não a fibrose cística, que está aqui nos ouvindo por conta do teste do pezinho, deixa um alô ali para a gente saber de onde você vem, com o que você trabalha. A gente já viu aqui de ataxia de Friedrich e a Adriane também, super parceira nossa ali de AMI, falando aqui. E o que eu gostaria de deixar assim, bem registrado é que as associações de pacientes, associações de assistência à fibrose cística, por exemplo, no nosso caso, são 100% presididas por pais, mães ou familiares de pessoas que têm fibrose cística, ou seja, pessoas que estão ligadas diretamente à causa. E é óbvio que se isso acontece dentro do nosso DNA, né, dentro da nossa casa e dentro da nossa vida, a gente vai ter que gás maior precisaríamos ter para lutar pelos nossos direitos. Como eu disse, infelizmente, a gente precisa fazer isso. Poderia ser simplesmente, já é uma portaria, já é uma lei, já está no protocolo, está tudo garantido, mas infelizmente não é assim que funciona. Então, o papel das associações também é brigar e lutar para que esse direito aconteça, por essa defesa e garantia de direitos, e como o Cristiano falou, monitorar, levantar os dados, compartilhar com o Ministério da Saúde, fazer esse papel mesmo de fiscalização e de entrega desses dados para que as coisas de fato aconteçam. É assim que a gente também luta pelos nossos direitos, reportando que uma medicação não chegou, que o exame não está acontecendo, ir atrás quando identificou, por exemplo, um problema aí que o Cris falou da falta de recebimento dos pacientes recém-nascidos, e as famílias têm que se aproximar das sessões também para entender como que podem ajudar, enfim. E o Cristiano, a Gabi está dizendo aqui, ó, em Sergipe o teste do pezinho pelo SUS começou em março de 2014, eles têm de 3 a 5 diagnósticos por ano de fibrose cística pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal no menor estado do país. E certamente isso também foi uma luta muito, muito dela lá, de todo esse processo aí de atuação do time lá de Sergipe. Fazer um comentário aqui que no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, né, mesmo com esses problemas todos que eu relatei, né, a demora, tudo, do momento em que foi implantado o programa de triagem neonatal aqui no Rio de Janeiro pelo SUS, até hoje, a gente dobrou o número de pacientes daquele primeiro momento para agora. A gente tinha cerca de 150 pacientes e depois do programa está com 300 pacientes, então fez toda a diferença. A Simone Castro, né, que fez o vídeo lá aqui para a página do Instituto e para o Facebook do Instituto, que é a coordenadora do programa lá no Rio Grande do Sul, ela estava dizendo que comemorou o 100º caso, né, diagnosticado pelo teste do pezinho lá no Rio Grande do Sul, só nesse tempo em que ele foi implantado, né. Então, assim, são esses números que a gente está falando, né? Dobrar o número de pacientes, né? Minas Gerais é o estado com o maior número de pacientes, porque começou esse programa lá atrás, né? Começou lá em 2001, então tem aquele monte de pacientes por conta disso. Uma coisa que a gente não pode esquecer, e a gente acaba esquecendo, eu queria falar isso, é o seguinte: as associações são formadas de pais que já têm diagnóstico. Então, às vezes, a gente fica relapso com isso. Parece que é uma coisa que já passou na nossa vida, o diagnóstico já foi feito, então não é uma causa minha. É uma causa das associações, sim. Porque senão a gente não vai ter esses bebês identificados. E a gente tem que lembrar que para cada paciente identificado hoje com fibrose cística, a gente tem 3 pacientes em diagnóstico daí fora. Então, essa responsabilidade também é nossa, de estar atento a isso, estar indo atrás. Quando eu comecei lá, era 1 para 5. Eu me lembro desse vídeo do Dr. Fernando Abreu falando desse número 1 para 5. Hoje é 1 para 3. A outra coisa que a gente faz também é divulgar a importância desse teste. Então, está aqui, ó, um folhetinho que a gente fez há 7 anos atrás, hoje o Facebook me lembrou, com aqui, ó, parceria a CAN e o Instituto Unidos pela Vida, para divulgar a importância do teste do pezinho e da importância de coletar o teste do pezinho também
entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. É no período adequado. A gente tem muito problema aqui de não coleta, mas também tem muito problema de coleta no período errado do teste, né, que não possibilitam a segunda coleta, que a segunda coleta vai ser depois de 30 dias, e aí o exame já não é tão sensível, é mais falho, né, tem mais possibilidade de dar falso positivo, falso negativo. Então, gente, as associações são importantíssimas e não podem esquecer disso. Mesmo você já achando assim, não, já resolvi isso, né? Ou isso que a Verônica falou, né? Já tem a portaria lá, já regula. A gente não pode esquecer de estar olhando isso, procurar a secretaria, ver se tem relatório, ver se está lançando o relatório no sistema do Ministério da Saúde, esse tipo de coisa que, quando a gente vê, a gente detecta problemas, e esses problemas significam problemas mais lá à frente, né? Pessoas sendo diagnosticadas tardiamente. Dois comentários me chamaram muita atenção aqui dentro disso que a gente está falando. Alcione, presidente da Associação Catarinense, lá participando de novo, dizendo que as associações são imprescindíveis na garantia dos direitos. Porém, dependemos muito da união dos associados para que as entidades permaneçam fortes e as novas se fortaleçam. É exatamente isso que a gente está dizendo. Então, assim, se você tem fibrose cística ou qualquer outra patologia, se une à associação do seu estado, pergunta o que precisa. Quem sabe você tem alguma competência técnica aí que a tua associação está precisando. Vamos colocar um exemplo. Você trabalha numa empresa na área administrativa financeira, e quem sabe você possa ajudar essa instituição a se profissionalizar, doar algumas horas aí do teu trabalho para contribuir pela associação que vai lutar pelos direitos e pela garantia de direitos do seu filho ou de você mesmo, caso seja como eu, assim, que tem fibrose cística. Então, realmente, é super importante a atuação das famílias, a atuação das associações. E um outro comentário que me chamou muita atenção, que realmente a gente está para 3 hoje, mas eu também sou da época que falavam de a cada diagnóstico, há 5 pessoas sem diagnóstico. O Leandro faz uma provocação aqui que talvez a fibrose cística não seja tão rara assim, apenas falta de detectar a doença. Então, a gente fala que a fibrose cística é uma das doenças raras mais comuns do Brasil, né? A incidência da fibrose cística hoje é 1 a cada 10 mil nascidos vivos, aproximadamente. É um dado também aí do Dr. Salmo Haskin, também é um super parceiro do Unidos pela Vida, geneticista, que atua e trabalha muito pela fibrose cística há muitos anos. E ele mesmo fala que 1 a cada 50 indivíduos está em risco de ter filhos com a doença se casar com alguém que é portador. Então, 1 a cada 50 tem um azinho, vamos colocar assim, né, um gene recessivo, e terá chance de ter um filho com fibrose cística se casar com alguém que é portador. Que aí entra lá naquela conta que eu falei no começo, né? 25% de chance de um filho ter fibrose cística se você casar com alguém que é portador da doença. Então, Leandro, sua provocação é super pertinente. Ela é uma doença rara, porém, ela está subdiagnosticada no Brasil. Hoje, de acordo com o Registro Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, a gente tem pouco mais de 5 mil pacientes em tratamento no Brasil. Esse dado a gente pode encontrar lá no site do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, no próprio site do Unidos pela Vida, lá em artigos científicos também você encontra. Esse relatório é acessível para todo mundo. O último relatório publicado é de 2017, mas ele é um documento de epidemiologia da fibrose cística no Brasil e tem todos os dados aí relevantes sobre o tema. Então, realmente, é bem importante essa questão. Eu achei importante a gente falar, porque, de fato, a fibrose cística, infelizmente, no Brasil, não tem todos os diagnósticos e as pessoas não estão totalmente diagnosticadas. E aí, Cris... Só para comentar uma coisinha rapidinho, Verônica, sobre o registro, é que, assim, a outra questão da triagem neonatal é servir como um termômetro, né, da prevalência das doenças na população e ao longo do tempo. Então, por exemplo, um programa como o do Paraná, aí, que tem vai para 19 anos, você tem informação de como a fibrose cística se comportou nesse tempo, né, em Minas também e tal. Será que a incidência dessas doenças, por serem diagnosticadas, diminuiu nesse tempo? Aumentou nesse tempo? Como é que está sendo a evolução? Então, isso é um termômetro importante também de controlar na população. E falando do registro ainda, uma outra coisa importante do registro é que a gente está vendo aqui, né, como demorou para se implantar universalmente a triagem neonatal para fibrose cística no SUS.
O teste do pezinho ainda é só a terceira ou quarta forma de diagnóstico da fibrose cística entre os pacientes que estão lá no registro, né? A gente ainda tem muita gente sendo diagnosticada ou por outros exames ou por sintomas só, né? Então, assim, a gente ainda tem que correr muito atrás para fazer como nos outros países do mundo, que seja a triagem neonatal seja a primeira forma de identificação desses pacientes. Né? E uma outra coisa também é que, lembrando desse número lá em 2004, eu me lembro, eram menos de 1.500 pacientes, agora estamos nesses 5.000. Então, quer dizer, isso também é um resultado aí de mais diagnóstico. E até, voltando para aquela nossa discussão sobre a importância da gente monitorar, né, e não só, que bom que já existe um Programa Nacional de Triagem Neonatal, que bom que já existe uma portaria, que bom que o Estado já está habilitado na fase 3, ou agora todos na fase 4, já universalizou, mas, infelizmente, existem inúmeros problemas ainda, né? E isso também varia, às vezes, até por conta de gestão, de transferência de recurso, de aplicação do recurso adequadamente, de compra do papel filtro para fazer o teste, que impacta em toda a testagem. Então, assim, realmente é um monitoramento contínuo. Precisa ser sempre, pelo menos, avaliado se as coisas estão acontecendo adequadamente, talvez alguma reunião periódica, uma participação em conselho, uma solicitação via portal da transparência, quem sabe para conseguir identificar alguma coisa que esteja com problema e que seja possível da associação atuar, ou da sociedade civil organizada para tentar reverter esse quadro. E aí a gente fez um levantamento no ano passado, através do Unidos pela Vida, que até eu e o Cristiano tivemos a oportunidade de apresentar dentro do Ministério da Saúde, lá em Brasília, no ano passado, para a Secretaria de Hemoderivados, que cuida do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Eles ficaram bastante surpresos com os dados, e estivemos junto com o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, então estávamos lá representando a Sociedade Civil Organizada de Fibrose Cística, os pacientes com fibrose cística, a Sociedade Médica de Fibrose Cística, todos extremamente preocupados. E é uma pauta que o Dr. Norberto, que é o presidente do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, sempre levanta. Ele tem uma preocupação gigantesca com a triagem neonatal no Brasil. Ele está sempre discutindo e sempre falando do quanto o teste do pezinho ainda precisa ser aprimorado e melhorado. E aí a gente identificou que vários estados, a gente teve lá, né, a questão das habilitações. A última habilitação da fase 3 foi o estado do Amazonas, através da portaria 1371, em 6 de dezembro de 2013, então e universalizou mesmo, como o Cristiano falou, há pouquíssimo tempo. E tempo de espera de resultado foi uma das coisas que também chamaram muito atenção. O tempo médio de espera de resultado do teste do pezinho é de 15 dias, que geralmente é o que de fato acontece. Aqui no Paraná também foi esse prazo que nos deram, por exemplo, quando minha filha nasceu, deram ali 2 semanas para vir o resultado do teste do pezinho dela. Porém, a gente, dentro desse levantamento, percebeu que tem estados que podem chegar até 1 ano depois da coleta. Então, se a gente tiver, eu lembro muito bem quando o Cristiano comentou sobre aquela audiência pública que a gente participou junto em Brasília em 2011, do teste do pezinho, inclusive a convite da Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional aqui do Paraná, eu estive lá, que é referência para todo o Brasil aí no teste do pezinho, né? Assim, eu me lembro que uma mãe comentando, se não me engano, foi sobre deficiência de biotinidase, ela falando assim, se eu esperar muito mais do que 20 dias, não lembro exatamente o tempo que ela pontuou, o meu filho pode ter sequelas para toda a vida. Então, imagina você esperar 1 ano para um resultado para a própria fibrose cística, dependendo da mutação genética que o paciente tem e da condição clínica que ele tem, 1 ano é muito tempo. E o tempo é um bem precioso demais para quem tem uma doença como a fibrose cística, como qualquer outra. As pessoas precisam, têm o direito de ser diagnosticados precocemente. O direito à saúde é previsto na Constituição Federal, então existe lá o nosso direito à saúde, é um dever do Estado, é um direito de todos. Então, realmente, é muito triste a gente perceber que existe estados de qualquer região, né? Não existe diferenciação de região, todas as regiões realmente têm. Tem estados aqui da região norte que levam 6 meses para o resultado, região nordeste 6 meses a 1 ano prazo de resultado, centro-oeste
teve um estado que falou, que reportou aí 6 meses de tempo esperando o resultado, região sudeste o maior 15 dias, e na região sul também o maior 15 dias. Então, assim, realmente é muito preocupante esse cenário, a gente entregou isso nas mãos do secretário, que infelizmente foi exonerado 2 semanas depois, mas a gente já fez contato com o novo, já está tentando retomar esse projeto para tentar fazer com que isso de fato aconteça. Enfim, a gente precisa aí que as coisas se organizem, e nosso papel também é monitorar, porque também é nosso interesse que isso aconteça. E a Denise está falando aqui que é importante também que para o teste do pezinho dar positivo tem que fazer dentro do prazo, mas o bebê precisa estar alimentado, do contrário, o teste do pezinho pode dar negativo. Foi o caso da minha filha, fez cirurgia de lírio meconial quando nasceu e ficou sem se alimentar por 10 dias, e o primeiro exame deu normal. Conhece alguma coisa sobre isso, Cris? Sim, isso até é motivo de uma polêmica, né? Alguns estados obrigam a coleta do sangue na maternidade ainda, né? Sim. E a própria Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal não recomenda, por isso que recomenda a partir do 3º dia de vida. E é por causa disso, né? Você completar um metabolismo inteiro, né? Para algumas rotas metabólicas ali darem essas alterações. Então, é uma polêmica, porque, de um lado, você tem um grande sucesso, né, obrigando a criança a coletar ainda na maternidade 100% de cobertura em alguns estados, né, por outro lado, você tem essa perda de sensibilidade. Então, é um problema, até entre os médicos ainda, é uma polêmica grande. Sim, é exatamente por isso que ela falou, porque a criança tem que se alimentar e tem que fazer todo um ciclo para aparecer aquela alteração. E é como você falou, algumas doenças evoluem muito rápido, né? A gente conheceu aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, casos, né? E você imagina, né? A criança está adoecendo por estar se alimentando, né? Por estar se alimentando, por exemplo, do leite materno, né? A fenilcetonúria não pode dar o peito, né? Então, imagina a mãe depois carregar essa culpa de ainda ter sido responsável, claro, indireta, né? Sem nenhuma culpa, né, objetiva, mas de ser aquele alimento ali a causa da doença. É um horror, né? E, enfim, podendo ser evitado. Essas diferenças têm muita coisa, né? Claro, os estados do norte são enormes, os cartões têm que vir de barco, pelo correio, até o lugar que processa. Tem estados que mandam de um estado para o outro, né? Santa Catarina está mandando os testes dela para outros estados fazer. A gente chegou a pensar em fazer, quando estava aqui sem laboratório, a ir para a FEP e realizar os nossos resultados. Mas a gente está vendo que hoje o problema não é nem esse. A gente descobriu um problema agora, durante a pandemia, que é a questão dos correios. Os correios estão com muitos problemas, né? Muitos carteiros doentes ou com suspeita de Covid e tal. E o correio mesmo, não as franquias do correio, né? Não as lojas do correio, mas o correio mesmo está com muito problema de entrega e os prazos estão muito dilatados, e inclusive dos cartões. E isso a gente vai ver a semana que vem. Você falou, né, de ter esses grupos de controle. A gente aqui tem um grupo de trabalho dentro do Conselho Estadual de Saúde, que estão lá a Associação de Fenilcetonúria, doenças metabólicas, na verdade, e a Associação de Anemia Falciforme. As duas associações que também tinham doenças diagnosticadas estão lá junto com a gente, e a gente sempre fica verificando essas questões, e verificou isso dos correios agora. Provavelmente é um problema, quem está nos assistindo aí, verifique no seu estado se não está havendo problema com a entrega dos cartões dos municípios, geralmente é na capital que é feito, né, para a capital, pelos correios. Vejam isso. Sim. Muito provavelmente sim. E a outra questão que aconteceu durante a pandemia, falando de Covid-21 e os efeitos, é a questão que alguns lugares interromperam também o teste do suor, né? Então sim, tem mães aí bem apavoradas, coitadinhas, que tiveram um diagnóstico ali diagnóstico não, né? Tiveram a triagem no Natal, em fevereiro, março, e até agora não conseguiram fazer o teste do suor, né? A gente tem recebido algumas notificações de famílias aí de todo o Brasil. Se não me engano, a última foi acho que foi um pessoal do Ceará que entrou em contato com a gente também falando sobre essa dificuldade. E realmente, assim, a própria Gabi está falando aqui até a questão da dispensação de medicação por conta da pandemia. A gente tem tido inúmeros problemas
de cenários que já eram complicados e que, obviamente, foram agravados quando a gente acha, por exemplo, que as coisas não vão se complicar por conta do correio e o exame deixa de acontecer. Até aqui temos uma mensagem bacana do Christian: sou tio de um paciente e sei o quanto é importante as associações na luta pelo tratamento. Ajudo sempre como voluntária no que precisam, com muito prazer e honra. Então fica um bom exemplo aí de um tio que ajuda e deu exemplo aí de atuação. A Gabriela está falando aqui do exemplo do Paraná, aqui em Curitiba. Ela repetiu o teste do pezinho em 2 semanas e 2 dias para o teste do suor. No mesmo dia, esse resultado, e foram encaminhadas para o Dr. Ried, que até o Alcione mencionou aqui, que trata o filho dele há 19 anos, é um ícone fibrosística, é mesmo. O Dr. Ried é um pediatra excelente, trabalhou muito pela implantação do teste do pezinho, já publicou alguns artigos bastante importantes sobre o cenário pré e pós, Programa Nacional de Teste do Pezinho, fase 3, aí para fibrose cística no Paraná. Então, realmente, o Dr. Ried tem um papel bem importante aí. E o Alcione também faz uma outra colocação bem relevante aqui. Ele falou que, aplicando a matemática por meio de projeção estatística, teríamos, em tese, 70 diagnósticos novos de fibrose cística mensais no Brasil, caso tivéssemos a aplicação do teste do pezinho corretamente. Então, a gente está falando aí realmente de uma questão aí que, infelizmente, existe muito caso subdiagnosticado. A gente tem 30 mil pessoas com fibrose cística diagnosticadas nos Estados Unidos e 5 mil no Brasil. Então, realmente, o número está... O Alcione está muito atento aí à live, perguntando coisas muito legais e dando contribuições muito legais. Essa semana ele já fez uma entrevista aí, né, sobre triagem com o Dr. Norberto. Parabéns, Alcione, parabéns pelas coisas que tu tens feito aí na pandemia, a gente tem visto. Maravilhoso. Parabéns mesmo. A CAN também serviu como referência lá para o Rio Grande do Sul, porque já tinha implantado. Então, tudo que tu falasse aí é verdade, eu só não me lembrava que teu filho tinha sido o primeiro, então mais um marco aí. E assim, ó, uma coisa aí, falando de matemática, né? A gente falou dessas crianças não aparecerem lá na CAN durante 2016, 2017. Como é que a gente sabia disso? Exatamente fazendo essa conta que o Alcione fez. Você pega os nascidos vivos, então ele pegou ali os nascidos vivos no Brasil, eu não me lembro agora qual foi o número, vê quantos são esperados, que no Brasil é 1 para 10 mil, né? E você vê quantas crianças deveriam ter nascido. No caso aqui do Rio de Janeiro, a gente teve, né, em 2015, 2016, 220 mil nascidos vivos, né? Então a gente tem uma incidência aqui, a gente sabe a incidência no estado. Ó, tá vendo a importância da gente saber de usar o teste como parâmetro populacional também? Minas Gerais sabe que não é 1 para 10 mil em Minas. O Paraná sabe que não é 1 para 10 mil no Paraná. Santa Catarina sabe que não é 1 para 10 mil no Paraná. O Rio Grande do Sul agora sabe que ele é mesmo o estado com maior incidência e sabe quanto que é, e é muito menos que 10 mil, é muito menos que 1 para 50, como você falou lá, é 1 para 20 a chance de uma pessoa ter a mutação no gene da fibrose cística. Então, isso tudo é uma importância populacional. Então, você pega esse número e você sabe, olha, eu tinha que ter recebido aqui, como ele falou ali, 1 a 2 crianças por mês, 10 crianças por ano. Vão atrás disso na sua associação. Quantos nascidos? É super fácil constatar nascidos vivos, estado tal, Rio de Janeiro, lá no DataSUS você acha, super fácil a planilha. Cruza isso com a incidência que você tem aí já no seu estado. Se você não tem, aplica 1 para 10 mil e você sabe quantos bebês deviam estar aparecendo. E aí você sabe o tamanho do problema que você tem com a sua triagem neonatal no seu estado. Essa conta que o Alcione convidou a gente a fazer é uma conta importantíssima, e que todo mundo deveria atentar na sua especificidade ali no seu estado, para a gente procurar onde é que estão esses nós, onde é que estão essas falhas. Sim, com certeza. E, bom, a gente já está aí chegando quase no final do nosso tempo previsto para essa live. Vamos deixar aí mais uns minutos para o pessoal fazer mais algumas perguntas. A Maria Letícia traz também aí uma realidade sobre a questão da pandemia, né? Ela diz aqui que no Rio fizemos o teste do suor há mais de 20 dias no IFF, mas o resultado ainda não foi liberado. Então, realmente, aí alguns impactos, infelizmente, que a gente está vivendo por conta dessa situação difícil que estamos enfrentando. Bom, falamos bastante aí, então, sobre
o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Hoje, dentro das 4 fases que fazem parte desse Programa Nacional de Triagem Neonatal, podem ser identificadas 6 doenças. O teste do pezinho ampliado, né, Cris? Hoje ele só acontece lá no Distrito Federal, então é o único local no Brasil que já faz o ampliado. Existe todo um movimento aí, né, para que o SUS incorpore dentro do Programa Nacional de Triagem Neonatal o teste do pezinho ampliado, além da verificação das 6 doenças. Mas, como o Cristiano muito bem mencionou numa live anterior, todo esse processo, qualquer outro processo de inovação, de incorporação, seja de novas tecnologias, exames, medicações, tem que passar pela avaliação e recomendação da CONITEC, que é a Comissão Nacional de Tecnologias, de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS. Então, é um processo bastante complexo que vai avaliar também a questão de custo-efetividade, etc., né, Cris? E a gente é bem solidário a isso, né? Um dia, nós também, na fibrose cística, já fomos uma doença candidata a ser parte do programa de triagem neonatal e também enfrentamos oposição. É preciso dizer isso, que não foi uma unanimidade dentro do campo ali da gestão que a fibrose cística fosse integrante do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, foi uma luta nossa que eu acho que a gente devia apoiar as outras associações também. Tem esse programa aí, o Pezinho do Futuro, que pede 53 doenças, né? Ou diz que há a capacidade, e há mesmo, capacidade técnica, o Distrito Federal faz 53 testes. Mas é aquilo, né, gente? Isso precisa de recurso, precisa de uma alocação adequada de recurso. A gente sabe que o SUS, né, passa já por necessidades de recurso e a gente não pode prever um aumento de demanda sem ter ali fontes e tal. Mas é uma demanda justa, e a gente apoia porque é justo, e é possível fazer. Se isso o Distrito Federal consegue fazer, é possível a gente implantar isso. Importante lembrar também desse trabalho que você está mencionando, é capitaneado lá pelo pessoal do Instituto Vidas Raras, né, que tem esse projeto aí do Pezinho no Futuro para ampliação, e é uma causa aí que eles levantaram essa bandeira. Bom, também falamos bastante, fazendo um resumão aí, falamos bastante, então, sobre a fibrose cística, falamos sobre o Dia Nacional Teste do Pezinho, que é amanhã, então, assinala-se a passagem dessa data tão importante, e desse teste tão importante, o primeiro passo fundamental aí na vida dos bebês, né, que é no momento em que ele é feito, entre o 3º e o 5º dia de vida, ele precisa ser feito, ele é direito, exige, caso ele não seja feito nas maternidades, então, realmente, caso ele não seja feito obrigatoriamente no sentido, por exemplo, aqui no Paraná, eu não poderia ir embora de alta com a minha filha do hospital se eu não fizesse o teste. Existem vários estados que condicionam a alta da mãe, do bebê, da maternidade, somente com o teste. Aqui no Paraná isso acontece. Então, em 48 horas foi feito o teste da minha filha e a gente pôde, assim, foi feito, ela havia nascido às 19h12, 48 horas depois, às 19h12, exatamente, coletaram o teste, e às 20 horas a gente já estava indo embora. Então, ele está condicionado, a alta está condicionado ao exame. Falamos também sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Cris trouxe um histórico bem bacana aí de todo o trabalho, de toda a luta. Falamos sobre a atuação das associações, da importância dos familiares atuarem, desse monitoramento que é fundamental que as pessoas façam e que as associações façam, que se articulem, que identifiquem os dados, que busquem a execução, porque, de fato, se a gente for olhar para o Ministério da Saúde, sua atuação é gigantesca, é muito ampla. Nesse momento, por exemplo, o foco principal é Covid. Então, a gente precisa também levantar as nossas bandeiras e levantar as nossas pautas, porque a gente sabe, né, que quem é visto é lembrado. Então, a gente precisa também bater nas portas certas, estrategicamente, com dado fundamentado. Não adianta chegar lá só falando, precisamos implementar, identificar tal doença no teste do pezinho, ou precisamos que aconteça regularmente no nosso estado, se eu não estou levando o dado necessário, se eu não estou levando toda a questão muito bem fundamentada para que nos escutem e entendam a estratégia. E a Tati está colocando um ponto super importante aqui. Tati também trabalha lá na CAN, né, Cris? Ela está dizendo aqui que é muito importante lembrar que as famílias devem buscar o resultado do exame. Sim, super importante. E os estados, até na nossa pesquisa foi levantado que 81% dos estados fazem a busca ativa, quer dizer, vão atrás dessas famílias porque elas não vão atrás, né?
eles não, a família faz o teste do pezinho e depois não volta para buscar o resultado. Então, é super importante que se vá atrás, que guarde aquela papeleta que é entregue na maternidade, que você busque o resultado. Aqui, por exemplo, no Paraná, você entra no site da Fundação Ecumênica e consegue acessar o resultado. Então, vão atrás do resultado, porque se algo tiver de alterado, como, por exemplo, a fibrose cística que a gente falou, se o RT vier alterado, você precisa fazer uma recoleta. Na hipótese dele vir alterado de volta, você precisa fazer um teste do suor, como a gente teve um exemplo aqui de uma mãe mencionando que fez um primeiro teste do suor e que muito provavelmente vai fazer o segundo, porque, de fato, é solicitado aí 2 testes. Então, busquem o resultado. E mais do que isso, falem sobre o teste do pezinho para todas as pessoas que vocês conhecem, que estão nesse processo de vida, que estão ou planejando ou estão grávidos, né? Estão esperando filho. Por favor, falem no teste do pezinho, da importância, levantem essa bandeira. É muito, muito, muito importante que vocês falem da importância desse teste, do quanto ele já fez a diferença na vida de vocês. Então, realmente é super importante para a gente poder levar essa causa adiante. A Érica está falando aqui que é muito fã das associações, então é importante também esse reconhecimento aí para o Cris, para a Gabi, que está aqui com a gente lá de Aracaju, a Tati da ACAM, o Alcione da ACAM de Santa Catarina. Então, reforçar o trabalho incondicional e incansável que todos vocês, todos nós fazemos. Ela fala que mora em São Paulo, mas tem uma dívida de gratidão eterna com o Instituto Unidos pela Vida, que sempre tem um presente acolhedor. Então, muito obrigada, Érica, pelo carinho. Aquece o coração aqui nessa sexta-feira à noite gelada que está em Curitiba. Obrigada pelo carinho. Falando sobre a busca ativa, a Gabi falou, aqui em Curitiba me ligaram para irmos buscar o exame, e a Gabi falou que lá em Sergipe as famílias são convocadas. Então, algumas diferenças de estados aí também, né, Cris? Aqui é um problema sério que a gente descobriu, era na busca ativa, né? A gente estava com um problema na busca ativa, que é uma busca, se há uma alteração, a família tem que ser contatada, telefonada ou visitada até em casa mesmo, para se achar essa criança. O cartão era muito ruim, o preenchimento dos dados era muito incompleto, se mudou o formato desse cartão, se mudou as informações do cartão justamente para melhorar a busca ativa, e isso melhorou o número de pessoas encontradas. Uma provocação que eu ia fazer aqui, né, é uma coisa que é super recente, assim, né, em 2020, agora, em fevereiro agora desse ano, a portaria 187 do Ministério da Saúde criou a base de dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Antes a gente já tinha o Cisnel, né, que era esses lançamentos né, você notificar essas doenças, né, mas agora a gente tem a base de dados também do programa. E eu não sei como é que está a implantação disso, não sei que informações a gente pode tirar disso. Eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar aí como linha de ação é ver como está a implantação dessa base de dados e ver se a gente não pode tirar daí informações importantes, por exemplo, cobertura, né? A gente sabe que tem estados que têm 100% de cobertura, como esses estados aí, ou muito perto de 100%, como esses estados que obrigam a mãe a coletar na maternidade. E alguns estão muito perto lá de 50%, menos talvez. Então é muito preocupante você tem aquelas pessoas, por exemplo, aqui no Rio tem pessoas, 70 e poucos por cento fazem na rede pública e outros 30 e poucos por cento preferem fazer na rede privada, até para fazer o teste ampliado, fazer, né, ter acesso a outras coisas, mas a gente tem que observar isso. E outra coisa que esse banco de dados, de repente, pode estar oferecendo é o tempo dessa coleta, né, porque o certo é a gente saber se essa coleta foi feita no período adequado, foi feito direitinho. Então, são coisas que a gente, um desafio aqui para a gente, né, no nosso plano de ação, a gente está sempre de olho nisso, dá uma olhadinha como é que está a base de dados do programa de triagem neonatal, se isso foi implantado, se a gente tem acesso, ou se vai ter que ficar lá, como é que é, recorrendo àquela lei da transparência, como é que é? Portal da Transparência. Portal da Transparência, né? Eu queria citar também uma coisa aqui que a Adri Loper, que eu acabei de colocar uma mensagenzinha dela aqui na tela, muito obrigada, Vera e Cris, show, começando nessa caminhada, vou perturbar vocês. Perturbe, Adri, estamos aqui para te ajudar, porque a Adri uma vez veio fazer uma participação maravilhosa no nosso encontro de associações aqui em Curitiba, em 2018, e ela ensinou uma palavra para a gente que a gente nunca esqueceu, apurrinhar, né, Adri? Desculpa, então,
Apurrinhar é uma palavra que a gente trouxe para nossa rotina, que foi quando a gente precisava da aprovação das medicações que estavam já com o prazo estourado lá de percurso na Anvisa, e ela trouxe essa palavra para a gente apurrinhou e realmente as aprovações saíram. Então, Adri, perturbe, apurrinha a gente sempre que quiser. E a gente falou muito das associações, eu citei a Tati aqui, né, que trabalha lá com o Cris, que atende as famílias há muito tempo. Também queria falar da minha pupila aqui, a Camila, que está com a gente aí nos bastidores. A Érica falou que sente que a Camila é como se fosse da família dela. Então, realmente, o nosso trabalho é de atender todo mundo com muito carinho, muito amor. Então, eu acho que vale a gente também falar de todas as pessoas que estão nos bastidores das associações aí. A gente fez o convite para que outros venham, mas também queremos agradecer aos que já estão trabalhando com a gente há bastante tempo. Ó, até o Wellington também colocou aqui que a Tati anota 10 mil, acho que eu li certo o número aqui. Bom, vamos encerrando nossa sexta-feira. Agradecer o Cris, quer fazer as suas últimas considerações aí? Queria, nessa linha de agradecimentos também, né? Algumas pessoas foram muito importantes, eu acho que a gente tem que falar, né, do trabalho que o Sérgio fez na Abram, né, pela inclusão disso, tanto aí no Paraná como no Brasil, como eu já tinha mencionado. Eu acho que a gente tem que falar de uma pessoa no Ministério da Saúde, que foi muito importante nisso, que foi a Tânia Carvalho, que foi uma militante, até hoje, né, uma militante lá na Safe Brasil, né, pela fenilcetonúria, e ajudou a implantar esse programa no Ministério da Saúde, e nos ajudou com informações também. Aqui no Rio de Janeiro, eu queria agradecer a Simone Arede, da Mães Metabólicas, e a doutora Zaira, pela da doença falciforme, pela ajuda lá no Conselho Estadual de Saúde, a Simone Castro, querida, lá do Rio Grande do Sul, que ajudou a implantação do programa lá, e fez esse vídeo maravilhoso, que eu recomendo vocês assistirem também, para ter os detalhes, né, de como é feito, como é processado, como, né, os detalhes do programa realmente no próprio Facebook aí do Instituto. A Camila, pelas coisas que ela tem feito, e pelo podcast também, que tem sobre triagem neonatal essa semana. Escutem isso. Todos vocês de associação que trabalham incansavelmente por isso, aqui as pessoas que participaram, mas todas que algum dia lutaram por isso, porque vocês foram muito, muito importantes na vida do meu filho, na vida do filho de muita gente. Nunca esqueçam isso. E as pessoas que ainda estão aguardando, né, como a Adriana aí, contem com a gente, pelo menos na defesa disso, incondicional, porque se a gente também tem oportunidade hoje, a gente quer que essa oportunidade chegue para todo mundo, e vamos apurrinhar junto, Adriana. É isso aí, Adriane, vamos sim. Isso, agradecer muito a você também, né, Verônica. A gente fala praticamente todo dia, mas não é todo dia que a gente faz esse tipo de coisa, e eu acho que a gente bate uma bola boa aqui, né? Eu acho que a gente tinha que repetir mais. Eu acho que sim. Vamos tentar. Gostei. Eu também. Gostei do formato. Já que a gente está inaugurando, tu falasse, né, de fazer parte do programa aí de comunicação, eu acho que tem tudo a ver. Por favor, mandem depois mensagens para a gente, podem mandar no inbox aqui do nosso Facebook, ou mandem no WhatsApp do Instituto, onde vocês preferirem, temas que vocês gostariam que a gente discutisse, ou pessoas que vocês gostariam que a gente convidasse. Mas eu já vou deixar, então, a chamada para o nosso próximo bate-papo, que vai ser na linha da nossa nova coluna do Instituto Unidos pela Vida, que é o Por Dentro do Processo. Então, o Por Dentro do Processo tem tido muito esse propósito, assim, da gente falar sobre o que acontece nos bastidores aqui, né? Então, a gente traz para vocês lá as pautas, por exemplo, a última, que rolou lá sobre a questão do registro do Trikafta no Brasil, que a gente conseguiu aí um excelente resultado. O medicamento vai ter o pedido de registro na Anvisa já no primeiro trimestre do ano que vem. Então, a gente tem um trabalho gigantesco aqui por trás, gigantesco em todos os nossos 5 eixos. Então, realmente, a gente quer começar a contar mais para vocês essas coisas e fazer com que vocês entendam mais todo esses bastidores. E aí, respondendo a pergunta da Gabi aqui, ela falou qual é o próximo tema. Então, o próximo tema vai ser justamente dentro da linha da nossa coluna Por Dentro do Processo. A gente vai falar
como que uma medicação é descoberta, como que é feita a pesquisa, a gente vai falar como que é feito o pedido de registro na Anvisa no Brasil, o que significa isso, o que acontece depois, ele vai para a CEMED, o que significa isso, que discussão de preço, o que é a Conitec, que a gente tanto fala, e a gente quer trazer esse tema o quanto antes, porque, como vocês sabem, a gente tem falado muito no podcast, nos textos do Unidos pela Vida, mas Carideco e Orkambi, que são duas medicações muito esperadas para a fibrose cística, elas já foram aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil, e nesse momento elas estão dentro da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS, e elas estão sob avaliação desta comissão dentro do prazo e estão em vias de serem discutidas dentro de uma consulta pública. Então, o que vai acontecer? Eles vão publicar esse relatório de recomendação, se eles recomendam ou não a incorporação dessas medicações no SUS, e vai abrir uma consulta pública por 20 dias. E todo mundo tem que participar, familiar, paciente, profissional da saúde, dando a sua opinião. Se a gente concorda realmente sobre o relatório de recomendação, que pode ser favorável ou não à incorporação, a gente tem que participar dessa consulta pública. A gente vai explicar também o que é, depois da aprovação do FDA, por exemplo, o que o Trikafta está acontecendo agora no Brasil, sobre o protocolo clínico de diretriz terapêutica, que é o que prevê para o SUS. Hoje tem 4 medicações dentro desse protocolo para fibrose cística. Então, a gente vai trazer essas informações para vocês na nossa próxima live. Eu e o Cris vamos preparar com muito carinho. E o Wellington já está falando aqui que tem muitas dúvidas sobre isso, que não vai perder. Então, a gente espera, Wellington. E está aqui também a Maria Letícia já dando um reforço positivo para a gente. Continue, sim, muito importante essas informações. Então, eu quero agradecer mais uma vez todo o carinho de vocês, obrigada por terem participado numa sexta-noite. Então, o Universo Fibrose Cística, a gente tem se encontrado segunda-noite, né, que a gente está rodando o Brasil online aí, e na sexta-noite, encerrando a semana, vamos ver se a gente consegue uma periodicidade, ou pelo menos fazer a próxima o quanto antes, talvez não na próxima semana, na outra, depois do feriado a gente vem com esse bate-papo aí do Por Dentro no Processo. Deixo o site do Unidos pela Vida aqui embaixo para vocês acessarem. Tem muito, 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 muito conteúdo lá dentro. Fucem. E logo, logo a gente vai ter um portal novinho em folha também. Já estou dando spoiler aí de um projeto novo que tá vindo agora. Obrigada, Cris, mais uma vez pela super parceria, pelo carinho. E que mais? Maior dúvida, acredito, sobre as novas medicações? Tá, vamos deixar essa pergunta para depois. Deixa para o próximo, Gabi. Próximo. Bom, obrigada, Cris. Beijo, beijo. Todo mundo. Beijo, beijo. A audiência. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Isso, a gente também gostou muito. Obrigada para todo mundo. Um excelente final de semana. Boa noite. Quem puder, fica em casa, se cuida, né? Temos falado muito isso. E a gente se vê, então, daqui uns 10, 15 dias, mais ou menos, de novo, nesse canal. E segunda-feira eu espero vocês, então, também na nossa live de fisioterapia respiratória, que o tema da semana que vem é atividade física para pessoas com mais de 18 anos, tá bom? Um beijo para todo mundo. Tchau, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.